Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na Sabedoria de Esther trazer para vocês a sentença de condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês porque é uma sentença declaradamente viciada, é uma sentença com 3 acusações falsas e mentirosas, e é só pra gente realmente bater um papo aqui sobre qual seria o nosso papel nessa realidade, né? Nesse momento histórico. Se nós estivéssemos neste momento histórico, como seria a nossa ação perante aos governantes da época? Para quem não me conhece, meu nome é Franciele Tomás. Eu fiz esse canal Sabedoria de Esther para a gente discutir um pouco sobre religião, bater um papo sobre aquilo que nós encontramos na Bíblia e em livros diversos, filosóficos, N livros que relatam sobre Deus, sobre a vida, sobre a nossa fé, o tamanho da nossa fé. E enfim, quem puder me siga aqui no canal e a gente vai bater um papo vez ou outra sobre as coisas interessantes que eu acho nos livros. Vamos lá. Esse documento, ele é um documento histórico de um arquivo museológico, né? Ele está guardado no Museu da Espanha. É a sentença transcrita total da condenação, da data em si. E depois de tudo que o Senhor passou, né? Ali quando Pilatos lava as mãos e realmente deixa para que ele seja condenado a uma morte a que ele não necessariamente deveria cumprir em nosso lugar, né? Ele se entregou, ele quis que fosse assim. E a gente respeita para salvar a humanidade, mas realmente é uma sentença totalmente viciada. Vamos lá. No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo o mundo, monarca invencível na Olimpíada 120, sob o regimento do governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo, Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice sumo sacerdote Caifás, Magnus do Templo, Alis Almael, Robas Acazel, Frantino Centauro, cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio Sublime e Sisto Justo. No mês de março e dia 25 do presente ano, eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidente julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe Cristo Nazareno. E Galileu de nação, homem sedioso, contra a lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César, determino e ordeno por esta que lhes dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus, porque congregando e ajuntando homens, ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Galileia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do sacro templo, negando os tributos a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e triunfo com grande parte da plebe dentro da cidade de Jerusalém, que seja ligado e açoitado e que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos, com a própria cruz nos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, e que juntamente com eles sejam conduzidos 2 ladrões homicidas, saindo logo pela porta sagrada, hoje antoniana, e que se conduza Jesus ao monte público da justiça, chamado de Calvário, onde crucificado e morto ficará seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores, e que sobre a cruz se ponha em diversas línguas este título: Jesus Nazarenos Rex Judeorum. Mando também que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição se atreva,
temerariamente a impedir a justiça por mim mandada, administrada e executada com todo rigor, sendo os decretos e lei romanos, sob pena de rebelião contra o imperador romano, testemunhas de nossa sentença pelas 12 tribos de Israel. Rabaim Daniel, Rabaim Joaquim Banicar, Bambazo, Laré Petuculani, pelos fariseus, Bulieniel, Simeão, Ranol, Babine, Mandoane, Bancur, Fosse, pelo Império Romano, Lúcio, Estilo e Amácio Xilcio. Enfim, é uma sentença que a gente olha para ela, você vê todos os defeitos, porque em momento nenhum o Senhor pediu que o povo da cidade de Jerusalém colocasse ramos e vestes no chão para ele poder passar. Em momento nenhum ele quis ser exaltado, em momento nenhum ele se julgou filho de Deus. Todas as vezes ele disse, tu o disses, porque as pessoas reconheciam nele. Em momento nenhum ele não pediu nada, ele não fez rebelião, ele não incitou o povo, pelo contrário, ele colocava o povo para pensar e o povo raciocinar sobre os defeitos humanos, sobre as condenações, apedrejamento. Em momento nenhum ele teve a audácia de falar contra César, de que não pagassem os tributos. Pelo contrário, quando ele pediu a moeda, ele perguntou de quem era a face na moeda e o povo falou que era de César, e o que ele disse? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o dinheiro dai a César, o rosto dele que tá aqui, dá para ele. E o coração dê a Deus. Em momento nenhum ele teve aqui incitando ninguém a nada, a nenhum tipo de violência, pelo contrário. E aí, esse livro traz uma reflexão também pra gente sobre 8 tipos de pessoas que estavam ali neste momento. 8 tipos de pessoas, e em quais categorias nós nos enquadraríamos. E aí, eu separei as 8 categorias. 1. Grupo dos fariseus e dos demais homens do Sinédrio que condenaram Jesus. E eu acho que eu não estaria nesse, mas... 2. Grupo dos fariseus representado por Nicodemos, aqueles que amavam Jesus, mas não fizeram nada, foram omissos, tiveram medo. 3. Grupo dos discípulos que fugiram e abandonaram Jesus. A gente entende o medo humano, perde a razão. 4. Grupo dos que o negaram, representado por Pedro, que por mais que soubesse que negaria, ele negou. Completamente humano, estava frágil, inseguro. 5. O grupo da população, que não tinha opinião e nem convicção. Aqueles que por mais que acreditavam naquele momento, não tinha lado. Não se colocavam, igual muita gente que a gente conhece hoje em dia, que não consegue se colocar, ter um lado, ter uma ideia e defendê-la até o fim. São pessoas que são levadas ao vento. Como dizia minha avó, igual folha de bananeira, o vento leva para onde quer. São essas pessoas que qualquer pessoa pode fazer a cabeça delas. 6. Grupo dos políticos, representados por Pilatos, que o consideravam inocente, lavou as mãos, mas permitiu a sua tortura e mandou açoitá-lo, por fim, para agradar a uma minoria de líderes. Lavou as mãos para aliviar a traição, a própria consciência, mas mesmo assim mandou crucificá-lo. Ou seja, grupo daqueles que estão numa alta elite. Eu não concordo com vocês, mas eu vou fazer aquilo que vocês estão me pedindo para manter o meu cargo. 7. Grupo dos soldados, manipulados pelo sistema político e religioso. A gente viu isso na Segunda Guerra, ficou bem claro. As pessoas que obedeciam ordens e por mais que não concordassem, continuavam obedecendo ordens. São aqueles que não sabem a que estão no mundo. Simplesmente, eu não concordo, eu acho errado, mas eu vou obedecer até os limites do aceitável. E às vezes, esses limites, eles não existem, eles passam do aceitável. Porque dependendo da mente humana que manda você fazer atrocidades,
Se a sua, tanto a fé sem limites como a obediência cega, ela leva a pessoa a fazer coisas que ela não faria num estado normal, mas ela julga estar certa naquele momento porque ela simplesmente obedece. Ela acha que aquele que mandou, aquele que deu a ordem está certo. E a obediência cega, ela é perigosa, principalmente na fé, gente, toma cuidado. Obedecer a religiosos, porque foram os religiosos que mataram Jesus à época. Foram eles que atormentaram tanto, mesmo que Pôncio Pilatos não visse culpa alguma no nosso Senhor, os religiosos ficaram ali o tempo todo, faça, 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 e ele viu que o status dele estava comprometido se ele não fizesse, ele fez para poder agradar. Lavou as mãos, mas mesmo assim fez para poder agradar. E a gente não lava as mãos de uma coisa dessa. Nós temos que ter posicionamento. Enfim. 8. Grupo das pessoas que se encontravam em um novo sentido na vida através das palavras e os que amavam Jesus apaixonadamente, mas eles não controlavam nada, eles ficavam do lado de fora. São as pessoas que eram seguidores dele, de verdade, à época. Eles não controlavam, ficavam do lado de fora, não tiveram acesso ao Sinédrio, não tiveram acesso à casa de Pôncio Pilatos, não tiveram acesso a Tibério, nada, nem Caifás. Eles simplesmente ficaram do lado de fora, esperando que essa sentença se desse de forma diferente, porque eles não entendiam que era uma sentença para a morte, embora Cristo tenha falado diversas vezes que era para a morte, que ele se entregaria, que há um propósito maior. Eles não entendiam e não puderam fazer nada. Simplesmente quando souberam, já era 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã Jesus já estava sendo crucificado. Quando Jesus passou por eles, eles nem reconheceram de tão deformada que a face do nosso Senhor estava. E eles ficaram ali sem poder fazer nada e não entendendo, né? Achando que até o último momento que não aconteceria. Enfim, é uma sentença que ela mexe com as estruturas, né? Ela realmente nos mostra o quão ruim nós somos como pessoas, o quanto a religiosidade pode matar. Religiosidade, letra, ela mata, ela destrói sonhos, ela simplesmente acaba com a vida das pessoas se você não souber julgar e se posicionar por si mesmo. Como é triste pessoas que elas se postam cegamente naquela direção e elas vão cumprindo cada detalhe, que são usos e costumes, sem olhar a palavra, sem procurar na palavra e sem procurar direcionamento de Deus. Porque o Senhor nos mostra em sonhos, nos mostra de diversas formas, e a única coisa que Ele pediu foi o coração. Que se a porta estivesse aberta para Ele poder entrar e fazer morada, todo o resto se colocaria no lugar, toda a justiça. Enfim, foi uma sentença que eu trouxe mais para a gente poder refletir sobre o modo como a gente enxerga a fé e o modo como a gente está tendo intimidade com Jesus, a nossa intimidade com Deus. Será que a gente está ouvindo Deus realmente? Será que a gente está ouvindo Jesus o tempo todo? Será que a gente está dando lugar para Ele fazer morada? Ou a gente está obedecendo uma fé cega, que estamos excluindo os outros, estamos colocando preconceito e às vezes não vendo nos pequeninos que a imagem do Senhor está ali, passando por cima dos pequeninos? Realmente é um ponto de reflexão. Eu tô para terminar esse livro, eu já passei bastante capítulos dele, bastantes capítulos, enfim, e talvez eu traga mais alguma coisa dele, mas isso realmente hoje me colocou para pensar. Enfim, gente, se vocês quiserem bater um papo, de vez em quando, a gente falar aqui sobre religião, vocês deixam aí no comentário o que vocês pensam, tudo, serão muito bem-vindos. E vamos batendo um papo de vez em quando. Me sigam aqui no canal se vocês puderem.
Tragam ideias de assuntos pra gente conversar, né? Aqui é mais um canal pra gente ter amizade, pra gente saber o que Deus fala aos nossos corações, porque eu creio que uma revelação dada pelo Espírito, ela é a mesma aqui na Paraíba, em Minas, em São Paulo. Quando Deus fala, Ele fala ao mesmo tempo com todo o seu povo. E essa reflexão que Ele me trouxe foi para realmente ver, internalizar a importância que Ele está tendo nas igrejas, a importância que Ele está tendo no meio do povo dele. Se não estamos fazendo a mesma coisa, se a gente não está sendo preconceituoso, se a gente não está afastando pessoas, se nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho, se é isso que Ele quer. A gente nunca pergunta, né? Senhor, estamos fazendo certo? É isso mesmo que o Senhor quer? Mas seria interessante realmente perguntar, saber dele se a gente está agradando Ele. Enfim, aí se vocês, né? Eu vou achar muito bom se vocês seguirem o canal, se vocês ficarem aqui comigo, se inscrever, dar um like se gostou, pode dar dislike também se não gostou. Vamos pensar juntos, vamos viver um evangelho juntos. E fico por aqui. Beijos!